Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já gostaria de começar esse vídeo pedindo desculpa pela quantidade de tempo que eu fiquei sem postar vídeos. Vou tentar ser um pouco mais frequente, agora um pouco mais constante também. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a última parte do speaking do TOEFL e depois a gente vai passar para outra parte. Eu vou fazer uma enquetezinha para saber qual parte vocês querem que eu comece. Então, sem mais delongas, bora! Então bora pessoal, eu já falei sobre essa parte aqui de o que avalia a Speaking Section do TOEFL, já falei sobre como ela é construída, são 4 questões, e na aula de hoje a gente vai ver a quarta, que é a Academic Lecture, e nós vimos o uso de templates no Speaking. Essa parte é muito importante, a parte mais importante do Speaking, na minha visão. Eu já falei bastante sobre isso na primeira aula sobre a Speaking Section do TOEFL, então caso tu não lembre o que é o uso de templates, ou caso tu tenha esquecido, opa, isso é a mesma coisa, ou caso tu não saiba, eu recomendo que tu volte na primeira aula e tu reveja isso, porque é muito importante, mas eu vou dar uma resumida. Os templates, assim como, por exemplo, um post no Instagram, são uma estrutura de palavras que ela já vem pronta e tu só usa o tempo de preparação e durante a tua fala para pensar no que tu vai usar para completar as lacunas entre os templates. Então é muito importante, deixa muito mais fluido, muito mais natural, deixa muito mais fácil também, porque tu tem que pensar em muito menos coisa, porque os templates já estão prontinhos e tu já começa o teu speaking com o template em mente. Então eu realmente recomendo que vocês trabalhem bastante com o template, que eu vou falar sobre mais no final do vídeo. Então vamos para a questão em si, que é a Question 4, Academic Lecture. Essa questão para mim é a questão mais difícil do TOEFL. Ela envolve um áudio de 1 minuto e meio a 2 minutos, no qual o professor ou uma professora vai estar numa aula e ele vai usar esse áudio, essa aula, para detalhar um conceito. E pode ser um conceito bem diferente, normalmente de biologia, história ou sociologia também. É uma coisa meio científica, é um conceito bem específico, assim como na questão 3. Só que não tem uma parte lida e o professor não vai usar outro texto externo para apresentar os exemplos. Ele vai falar sobre o conceito e ele mesmo vai dar exemplos e vai desenvolver a partir de duas coisas que ele vai usar para ilustrar esse conceito. Normalmente esses conceitos são bastante diferentes. Esses conceitos não, esses exemplos são bastante diferentes. Podem ser opostos, podem ser contrastantes ou simplesmente diferentes. Aí a tua resposta tem que conter o nome do conceito, que vai ficar bem claro, ele vai começar normalmente a explicação dele falando sobre o nome do conceito, como esse conceito é detalhado e o reconhecimento correto de quais são os dois pontos trabalhados no desenvolvimento. Podem ser basicamente 3 parágrafos, tu pode dividir na tua cabeça a aula dele em 3 parágrafos. A primeira vai ser o desenvolvimento, o segundo vai ser o primeiro exemplo, ou o segundo ou o primeiro ponto, e o terceiro parágrafo vai ser o segundo exemplo ou o segundo ponto. Então tu tem que reconhecer quais pontos ele está usando para desenvolver o conceito e tu vai ter que resumir de maneira correta o que ele falou. Então, eu acho que a questão mais complexa do TOEFL são coisas bem científicas, mas tu não é obrigado a saber sobre o conceito que ele está falando. Basicamente, o único conhecimento que tu tem que ter é o que tu vai absorver e o que vai ser apresentado para ti durante essa aula dele, durante esse áudiozinho. Então essas são as 3 coisas, pode parecer pouco, mas é um pouco mais complexa. São 20 segundos só que tu tem para se preparar, 10 segundos a mais do que a terceira questão, mas é possível, é difícil, mas é tranquilo. Como sempre que eu falei ali, as palavras do Chaves do Speaking são naturalidade e calma, coisa que tu vai conseguir fazendo bastante practice, bastante exercício. Na internet tu pode achar vários exemplos de questões que tu pode ficar praticando, e não é para tu arriscar usar palavras que tu não tá acostumado, principalmente nessa questão. Nessa questão tu tem que utilizar as palavras que ele falou, e tu só tem que juntar uma coisa a outra e explicar o que ele usou para desenvolver o conceito, mas tu não tem que usar nada complexo e nada que fuja muito do que ele falou. Então é uma questão difícil, mas é uma questão possível com bastante prática, como eu venho falado nas últimas aulas. Então agora fazer um pequeno cortezinho aqui e a gente vai para os templates já, então bora! Então pessoal, bora para os templates. Normalmente eu teria botado um asterisco do lado dos templates que eu usei no meu speaking, mas como eu achava a questão 4 uma questão um pouco mais complexa, que eu tinha um pouco mais de dificuldade, eu tentei me adaptar mais do que um template. Então vocês podem perceber que só tem 2 que tem um asterisco do lado, que foram de fato que eu realmente usei, mas a partir disso eu tentei ser um pouco mais flexível para eu poder me sair melhor em questões que eu tivesse mais dificuldade ou que simplesmente não saísse um template. Então não sei se vai ser melhor assim para vocês, mas eu recomendo que vocês façam o que deixar vocês mais tranquilos e mais fluidos na hora do speaking de vocês. Então eu vou tentar dar um exemplo agora de uma questão 4 que falava sobre a preservação de artefatos arqueológicos e as maneiras como os museus faziam para aumentar essa preservação através do controle de fatores externos. Então falava isso, esse era o conceito, e aí eles falavam sobre como manter uma temperatura constante era muito importante,
e como também ficar de olho na umidade relativa do ar era também uma coisa que importava bastante na hora de deixar esses artefatos bem preservados. Então eu vou dar um exemplo agora nessa questão, que será mais ou menos assim, ó. The lecture is about the preservation of archaeological artifacts through the control of environmental factors. Então esse é o conceito e a definição, e a gente passaria para first, ou to begin with, the professor states that keeping a stable temperature is crucial as sudden changes can damage the pieces. Então tu botou o primeiro ponto e tu vai dar o primeiro exemplo. For example, objects made from wood dry out when exposed to sudden temperature variation. Então a gente falou o primeiro exemplo, o primeiro ponto, que ele tinha falado sobre a madeira. Ele também fala sobre papel, madeira, que quando esse tipo de material é exposto a mudanças súbitas de temperatura, eles secam. Então isso é o que ele usa para falar no começo. Aí, partindo para o segundo exemplo. In addition, he or she talks about how relative humidity can also negatively affect ancient artifacts. For instance, high levels of humidity could corrode or mold metal objects. Então ela fala sobre metais e como a umidade do ar, quando é muito alta, ela pode corroer esses metais, esses objetos de metais, e também deixar ela com mold, que é mofo. Então é isso, esses são os dois exemplos. Aí tem outros exemplos durante essa questão que tu poderia usar para desenvolver um pouco mais, ou para talvez dar um exemplo diferente. Ao invés de falar de madeira, eu poderia ter falado de papel. E também no segundo exemplo fala sobre o que o baixo nível de umidade poderia influenciar. Aí tu terminaria com a conclusão. These are the two examples discussed in the lecture. Então, tu usaria isso só para caso faltasse tempo para tu completar os 60 segundos. E antes eu falei também que essa questão tinha 10 segundos a mais de preparo do que a questão 3, mas tinha 10 segundos a menos. Então, é bom ter isso em mente. Mas esse é o exemplo, eu vou ver se ficou um pouco confuso. Acho que não ficou, acho que ficou bom o suficiente para vocês conseguirem entender. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar qualquer coisa, qualquer pergunta, eu ajudo vocês. Caso vocês queiram me mandar algum exemplo de uma resposta que vocês deram, eu posso corrigir para vocês de graça. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí daqui a pouco eu vou ver qual vai ser a próxima sessão que a gente vai ver aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido útil para vocês e um beijo para todos.